Em nome de Jesus, entrega o seu filho, Pai. Para que possa falar com a sua igreja. Eu sei que o Senhor já falou com ele. Mas fala com a tua igreja, Senhor. Dá entendimento, Senhor, da tua igreja que está com o coração aberto, Senhor. O entendimento, Senhor, para entender o que o Senhor está falando com a tua igreja, Senhor. Senhor, entrega o seu filho. Senhor, abençoa, Deus. Eu sei que ele está abençoado, Senhor. Mas a tua graça basta nesse momento o seu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palma para o João para receber o Senhor. Aleluia. Sai da igreja com a paz do Senhor? Amém. Motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui, cumprindo, obedecendo uma responsabilidade, mas, acima de tudo, feliz pela oportunidade, mais uma vez, de falar de Jesus. Sem mais demora, vou pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Aleluia. Vamos estar dando para a gente tomar tempo. E vai dizer assim: Aleluia. Não, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou então culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem se sentar. Irmãos, eu não vou demorar. Essa ministração vai ser mais rápida do que as outras eu tenho acostumado a falar, mas foi dessa forma que o Senhor nos direcionou quando a gente vai conforme Ele quer. Sem mais demora, os irmãos estão vendo que a diaconisa Fabiana ela entregou essa folha para vocês. A folha está com linhas, ela está vazia e eu não distribuí caneta, eu não dei o papel de vocês escreverem. Eu só peço uma coisa para vocês com essa folha: toma cuidado. Cuida dessa folha como se fosse algo muito precioso para vocês. Não dobra, não amassa. No decorrer da ministração, eu vou ficar lembrando a vocês. Falar, como é que está a folhinha de vocês? Vocês estão guardando a folha direitinho? Que no final, a gente vai precisar dessa folha. E ela tem que estar da forma que ela foi entregada na mão de vocês. Amém? Sem mais delongas, a ministração, o contexto desses versículos de Romanos 12, versículos 1 e 2, quando tem tema e é me dá passagem assim, eu gosto sempre de voltar um pouco no texto, na história, no livro, para fazer os irmãos entenderem o que estava acontecendo até chegar aqui no versículo principal. O nosso tema que a gente tem é renovação de mente, metanoia. Só que, se a gente ler o livro de Romanos, os versículos anteriores, a gente vai perceber que, dos poucos capítulos que tem esse livro, Paulo teve que escrever na sua carta 12 capítulos. Paulo teve que dar
várias e várias voltas com o povo de Roma para depois conseguir falar de renovação de mente. Antes de chegar até a renovação de mente, Paulo precisou anunciar, se você ver os temas, Paulo sempre foi muito certeiro em suas cartas, e na carta de Roma não foi diferente. Ele precisou dar voltas e voltas até chegar a Romanos 12, que vai falar sobre o nosso tema. E se você parar para olhar no texto, se você parar para olhar na história, você vai ver que a introdução de Paulo para a igreja de Roma era uma introdução como as outras, que ele começa se apresentando, só que o momento daquela igreja, naquele estado, é um momento de bastante divisão. Se você parar para olhar a carta para a igreja de Roma, você vai ver que é muito citado uma divisão que tinha no meio daquele povo. O povo era muito dividido. Era povos, uns que eram dados como judeus, outros eram dados como não judeus, ou então gentios. E se você parar para estudar essa separação, essa divisão que tinha no meio daquele povo, era chamado de muro da separação, ou então muro da inimizade, que era essa divisão como eles criavam por causa de uns ser judeus e outros por causa de serem gentios, por não serem classificados. E eles se sentiam superiores. E quando Paulo envia essa carta a eles, a Bíblia vai dizer, se vocês lerem, vocês observaram, eles se sentiam superiores àqueles que não eram considerados judeus. E judeus do Velho Testamento para o Novo Testamento mudou um pouco a definição. Judeus do Velho Testamento eram aqueles que nasciam de mãe judaica, eram aqueles que eram o povo escolhido de Deus, eram aqueles verdadeiramente separados. Só que depois, se você olhar no Novo Testamento, a aliança que forma as pessoas judeus naquela época eram ou das suas nações, ou então uma aliança que eles faziam, que era a circuncisão. E através dessa circuncisão que eles faziam, assim quando eles nasciam, que era um corte na carne que faziam, eles eram considerados judeus. E aquelas pessoas que, após Jesus chegar, aquelas pessoas que, mesmo não sendo judeus, as pessoas que mesmo não tinham aquela aliança na carne, as pessoas que se aproximavam para desejar também aquilo que eles tinham, eles simplesmente destacavam, eles se achavam superiores. E quando Paulo chega para passar essas mensagens, quando Paulo chega para passar, a primeira coisa que ele fala é sobre essa divisão. A primeira coisa que ele fala é para falar assim: uns são judeus, outros não são judeus. Uns são gentios, outros são gregos. Tudo bem, só que a primeira coisa que eu vim fazer através dessa carta é acabar com essa divisão. A primeira coisa que eu vim fazer através dessa mensagem à cidade, à igreja de vocês, é acabar com a superioridade que vocês mesmos tinham lá. A primeira coisa, antes de entrar em toda, por isso que eu falo, Paulo teve que dar várias e várias voltas, assim, palavras e mensagens direcionadas, para depois chegar até a renovação de mente. E o Senhor ministrava muito no meu coração que muitas das vezes nós mesmos, ou às vezes a gente conhece pessoas assim. Os tempos mudaram, mas se você olhar hoje no meio evangélico, no meio cristão, ainda há muito esse grau de superioridade. Às vezes por ser de igreja diferente, às vezes por ser de um cargo diferente, as pessoas elas se identificam que tem mais do que os outros. E a primeira coisa que Paulo veio para fazer aqui é acabar com esse muro da separação no meio daquele povo. E ali, os judeus, eles eram aquelas pessoas que se achavam mais do que os outros. Eles eram aquelas pessoas que queriam todo o conhecimento só para eles. Eles achavam que aquelas pessoas, eles achavam que os gentios, achavam que os gregos não mereciam ter o conhecimento que eles tinham. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa superioridade. Já viu aquela pessoa? O que é a pessoa de superioridade? O Senhor ministrava no meu coração sobre esse estado de superioridade. O que é o estado de superioridade? O estado da pessoa que nunca gosta de estar por baixo. Aquele tipo de pessoa que quando você vai de repente corrigir ela em amor, a pessoa já tem guardado toda na sua mente todas as mensagens para te rebater. É aquele tipo de pessoa que você vai tentar ensinar, que você vai tentar falar, e ele, para não se sentir mais errado, querer ser o mais certo da situação, ele vai lá, o que ele faz? Aponta o seu erro. Então você começa a imaginar naquela igreja essa divisão. Você começa a imaginar que uma cidade, uma igreja que ao invés de se reunir, fica se dividindo para saber quem é mais de quem.
E aí Paulo ele vem com essa intenção, né, de separar. E aí a gente entende que esse tipo de pessoa é muito complicado de crescer. E ali é quando Jesus fala que no livro de Mateus, no capítulo 7, que ele vai dizer assim: por que reparas tu no cisto no olho do seu irmão, mas não percebes a trave que está no seu próprio olho? Ou seja, esse versículo, essa situação muito se encaixa, porque por mais que todos queriam conhecimento, por causa de se achar mais do que os outros, o lugar, ao invés de crescer, só ia diminuindo, só ia se dividindo. Lembra do tema da nossa festividade, o tema da nossa igreja era o quê? Unidade. E a primeira coisa que Paulo veio ministrar sobre essa igreja, sobre essa carta, é a unidade. Que se não estiverem unidos, se acharem que tem mais do que um, se acharem que podem receber mais que os outros, o crescimento não vai acontecer. Então eu entendo que a primeira coisa que Paulo foi fazer para chegar antes da renovação é tirar o orgulho daquele povo. A primeira coisa que Paulo foi fazer foi falar: gente, uns são judeus, outros não são, mas todo mundo aqui está sujeito a pecar. Todo mundo aqui quer seguir o mesmo Jesus, quer seguir o mesmo Deus. Então tira o orgulho que está impedindo o crescimento. Foi isso que Paulo disse para aquela igreja. Primeiro, tira o orgulho. Primeiro, dá liberdade. Primeiro, amolece o coração para depois poder receber o verdadeiro conhecimento. E ali, o Senhor começava a falar muito ao meu coração. Hoje, a quarta semana que a gente está nesse processo, nesse tema de renovação de mente, o Senhor falava comigo que quem ainda não abriu o seu coração, o momento de se autoanalisar é agora. Quem ainda não se abriu para o Senhor, expondo, verdadeiramente se expor, que é assim que vem a transformação, quem ainda não se expor por completo por Jesus, o momento de se autoanalisar é agora. Porque o Senhor colocou em meu coração, pastor, é que às vezes a gente pensa que Jesus, ele criou robô, que ele criou pessoas onde ele olha, onde ele analisa, onde ele mostra o que tem que fazer. E aí até me lembrei tipo daqueles filmes que quando as pessoas querem coletar informações da vida de alguém, aí arrumam um jeito para entrar dentro da mente, tirar todas as informações e depois ter uma análise completa. As coisas de Deus, infelizmente ou felizmente, não são assim. As coisas de Deus ele até entra, mas primeiro a gente tem que dar liberdade para ele trabalhar. Se a gente não falar: Jesus, pode me limpar, pode me transformar, pode fazer na minha vida, irmão, nada vai acontecer. Se você não sair desde já da sua casa com o propósito de entrar por essas portas e sair com uma mente, sair com um coração limpo e transformado, a mudança verdadeira não vai acontecer. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus! Lá em Apocalipse, Jesus e Deus, ele vai nos deixar bem claro que precisa, Jesus ele vai bater a todo momento. Eu estava conversando com o Gabriel, depois do sábado, no sábado, depois da consagração, que Jesus, ele sempre esteve de braços abertos. Jesus, ele sempre esteve de braços abertos para incluir todo mundo. Ele nunca fez exceção de pessoas. Mas ele também sempre foi muito claro em dizer que aqueles que não estão nele vão perecer no inferno. Jesus, ele sempre foi muito claro. A todo tempo ele dá, como foi dito aqui, oportunidade. Aleluia! Aleluia! Isso que o Senhor falou comigo. E hoje a gente está no 4 dias e eu creio que todos que estão aqui já deram liberdade para o Senhor trabalhar no coração de vocês. Aleluia. No texto, agora entrando no texto de Romanos 12, cadê a família de vocês? Aleluia. Isso aí. Glória a Jesus. Falei para vocês terem cuidado, porque ela vai ser muito preciosa. Aleluia. Quando eu fui estudar esses versículos de Romanos 12, principalmente o versículo 2, o Senhor me chamou a atenção uma coisa. Eu vou estar lendo aqui de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Só essa frase.
Nas outras versões que eu estou acostumado a ler, tá, não vos conformeis, você não se conformar. Só que, enquanto eu estudava, por isso que eu disse que a minha iniciação ia ser mais curta, Deus ele me trouxe totalmente a essa palavra. Quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra. Não se amolde. Prestem atenção ao decorrer da mensagem, que vai ser através dela que o Senhor vai falar através dos nossos corações. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que a gente tem como tema? Renovação de mente, metanoia. E quando eu fui olhar o significado de metanoia, metanoia é uma palavra da origem grega, que significa uma mudança profunda, radical e definitiva na forma de pensar, sentir, agir e enxergar a vida. Ela representa não apenas mudar de ideia, mas uma transformação completa na identidade e na visão do mundo. E quando eu estudei, a primeira coisa que o Senhor me fez ver através de metanoia se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. E quando eu li esses versículos, a gente vai focar nisso aqui, nessa palavra, molde. Não se amolde. E depois que eu entendi, pastor, que Jesus, quando ele começou a ministrar, ele ministrava em parábolas, Deus começou a trabalhar no meu coração a forma de ministrar. Vamos lá. Não se amolde. A gente imagina que eu molde um objeto que facilita, né, o seu acesso, já um modelo pronto que você vai seguir. Uma vez que você forma o molde, você preenche tudo aquilo que você quer repetidamente, várias e várias vezes. Isso vai só facilitando para você. E quando eu fui olhar sobre essa parte do molde, o Senhor começou a colocar alguns exemplos e foi me direcionando. Vamos lá. O Senhor me deu aqui 3 exemplos. O primeiro molde de carimbo. Cadê? Deixa eu ver. Lara, japonesa Fabiana, Raquel. Vocês que trabalham em escola, vocês que são ali professoras das crianças, vocês sabem como funciona. Você quer mandar algum bilhete para os pais, você vai usar o quê? O nome, para que serve o carimbo? Você coloca lá o seu nome, você coloca algumas curtas informações, e ali toda vez que você precisar mandar algo, confirmar algo por você vai lá e vai carimbar. Toda a prova, todo bilhete, todo o papel, tudo aquilo que você precisa enviar para alguém, você vai lá e vai carimbar. Só que o molde do carimbo, uma vez que você escreve alguma coisa no carimbo, só vai poder usar com aquela frase que está escrita. O mesmo carimbo não vai poder ser usado novamente para outra coisa. Ele só vai poder ser usado para colocar aquele mesmo bilhete repetidamente. Para você usar o carimbo, o que você tem que fazer? Se você pegar o carimbo e botar no papel, não vai sair nada. Só que o que você tem que fazer para a tinta sair no carimbo? Você tem que pegar o carimbo, você escreveu, você vai pressionar o carimbo no papel. E depois, quando você pressiona, a tinta vai lá e vai ficar marcada. O exemplo do carimbo. Agora vamos lá, por exemplo, da culinária. Que a gente tem aqui minha mãe, que faz os doces, tem a missionária Joyce, a japonesa Aline, a Lana, que vende as coisas, a pastora. Vocês estão na cozinha, vocês vão entender. Quando eu quero fazer algum doce, alguma sobremesa, e ali o Senhor, quando eu fui pesquisar molde, sobremesa, molde de cozinha, logo nas trufas, eu pesquisei logo nas trufas. Imagina uma forma de trufa com 20 unidades. O que você vai fazer? Você vai derramar o chocolate naquelas formas, naquele exemplo redondo, e ali para o chocolate pegar, você vai colocar, você vai pressionar, você vai ter que pressionar para o chocolate sair, e ali com uma forma você faz várias trufas ao mesmo tempo. É um adianto, algo que vai te ajudar, vai facilitar o preparamento daquelas trufas. E ali, através de você pressionar, você vai ter muitas trufas ao mesmo tempo.
Só que, na medida que você pressiona aquelas trufas, tem a possibilidade de acontecer o quê? Delas acabarem quebrando. E só depois que você fez aquelas trufas, você vai olhar, poxa, acabou quebrando, vou ter que fazer tudo de novo. E quando eu fui pesquisar sobre essas pessoas que fazem confeitaria, existe aquele caso específico de pessoas que usam os moldes e existem os casos específicos de pessoas que fazem à mão. As pessoas que não usam molde, elas vão preparando, elas perdem um tempo, elas têm todo um cuidado, só que aparentemente o doce vai sair mais bonito. E além de sair mais bonito, o valor da mão de obra também vai subir. Aquilo que você prepara, aquilo que você gasta tempo, o valor ele vai ser maior. E ali o Senhor me deu 2 exemplos, do carimbo, da forma de trufa. Agora vamos lá para a gente fechar, dos varões agora, dos homens, dos obreiros da Cristo Vivo. O Senhor me deu um exemplo, vê se vocês vão entender. O Senhor me deu um exemplo do assentamento de piso. O que é isso? Está vendo esse piso aqui que a gente colocou? O piso que está aqui no chão, o piso, o azulejo. O que hoje o pedreiro atual ele vai usar para colocar esse piso? Ele vai bater, ele vai colocar a argamassa, vai passar por baixo, e quando ele for colocar o piso, hoje em dia é usado um nome de um aparelho que vai prender o piso no chão, que eu esqueci o nome. Você vai colocar o piso, um do lado do outro, só que ao invés de você colocar o piso mão a mão, esse aparelho ele vai prender o piso no chão, na argamassa, vai fazer uma pressão para que tudo fique muito bem alinhado. Vai ficar sempre um piso do lado do outro de forma correta, vai gastar menos tempo e esse aparelho, esse como se fosse um predador que vai prender o piso no chão, ele vai fazer ali, trazer você mais velocidade, vai ganhar você mais tempo e ali o piso ele vai sair da forma certinha, reta. Só que também tem aquele pedreiro que ele vai colocar o piso de forma mais tradicional. O que tem a diferença do pedreiro tradicional e aquele que vai colocar com esse aparelho? O negócio é que as possibilidades, elas são muitas. Quando a pessoa, com esse, é nivelador o nome, a pessoa que vai colocar com esse nivelador, o que vai ter? Mais gastos, ela vai, se ela colocar pouca argamassa no piso e colocando esse nivelador, depois de ter feito tudo, o que pode causar? Se colocar pouca argamassa, o piso pode estar com entrada de ar. E ali depois que colocou tudo, depois que você vê que está com entrada de ar, não tem como mais você fazer nada, porque já colocou. Até se for consertar o trabalho ali daquele que usa o pregador, até se for consertar o piso, vai dar um gasto, vai causar mais tempo ainda. Mas aquele pedreiro tradicional, que coloca o piso, que vai lá, que bota a argamassa, vai com o martelinho de borracha e vai batendo um a um, nunca vai dar entrada de ar, nunca vai dar deslizamento, nunca vai ter um mais curto do que o outro, porque ele foi colocando um a um do lado do outro direitinho. E se a gente for para olhar o quê? Menos gastos, a mão de obra é mais valiosa, é sempre assim. Se você parar para olhar certas áreas que o trabalho simples, manual, vai valer mais por causa da mão de obra, por causa de todo o cuidado que teve de fazer. Aleluia. E o Senhor começava a ministrar ao meu coração. A gente usou 3 estilos de molde, 3 exemplos. O molde da culinária, de quem faz os doces, o molde de carimbo das professoras que vão lá e carimbam, e agora o molde do piso, o nivelador. E o Senhor começou a falar comigo, olha para esses 3 tipos de molde. Vamos levar agora para a nossa vida, vamos levar para o termo não se amoldem com o sistema desse mundo. O papel principal do molde, vocês observaram, eu falei 3 palavras em todos. Primeiro, repetição. Segundo, quantidade. E terceiro, pressão. João Vitor, o que cada palavra dessa tem a ver com o texto, o que cada palavra dessa tem a ver com esses exemplos? Primeiro, repetição. Quem usa molde nunca vai ter modelos diferentes, porque o molde é um só. Sempre vai haver repetição. A primeira vez que a pessoa se amolda a um modelo, ele não vai sair daquilo nunca, porque o molde só vai trazer repetição. O que quer dizer esse molde? O que quer dizer esse molde de repetição? O que quer dizer não se amolda com esse mundo? O primeiro ponto é que quem tem um modelo do mundo tem uma vida completamente repetitiva. Quem se amolda ao sistema desse mundo, o primeiro ponto é que não consegue ter algo diferente. O primeiro modo, a primeira coisa, a pessoa que se amolda com os sistemas do mundo, é que a vida dela vai ser completamente repetitiva.
Vamos lá. Quantidade. Quantidade pode ser uma vantagem. Quantidade é para ser uma vantagem. Você consegue ter mais coisas mais rápido do que os outros. E aí a pessoa ela tem a vida repetitiva, só que mesmo assim, ela ainda sendo teimosa, ela olha para as conquistas que ela tem, se amoldando com o sistema do mundo e continua. Está valendo a pena. Eu estou tendo a vida repetitiva, nada muda, mas eu ainda conquisto as coisas. E é isso que faz a pessoa continuar. E por último, o último modelo, a última palavra, a pressão. João Vitor, eu entendi a repetição, eu entendi quantidade, mas o que é a pressão que eu falei que precisa pressionar? É que a alma da pessoa está gritando e ela não larga os modelos do mundo. O que é a pressão? É a alma da pessoa gritando todos os dias, muda, se transforma, busca a presença, porque está repetitivo, tem muita coisa, mas não é crescimento, é que está inchando e confunde com crescimento. A alma está gritando, pedindo transformação, só que você não escuta. É repetitivo. É ilusão de que está tendo muita quantidade. É pressão o tempo todo da sua alma, da sua mente e ainda de Satanás. Esse é o maior problema. E a pessoa continua usando o molde, o sistema desse mundo. Tá, João Vitor, mas eu entendi o que você quis falar sobre o molde. Gente, a separação que eu fiz aqui é sobre moldagem superficial e trabalho manual. Vamos lá agora para Jeremias 18. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 4. E vai dizer assim: esta é a palavra que veio, esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Olha o trabalho do oleiro como funciona. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Estragou-se onde? Nas suas mãos. E por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A diferença da pessoa que se adequa, que se adapta à moldagem do mundo, é que o sistema sempre vai ser o mesmo. A repetição, a quantidade que traz ilusão e a pressão sempre vai ser o mesmo. Agora, vai se trabalhar na mão de Deus como que é diferente. Deixa Deus ele começar a manusear você em todas as áreas da sua vida, para você ver como que vai ser diferente. Se a pessoa que está usando o molde se o molde der errado, todos vão dar. Se o molde estiver torto, o primeiro molde que fizer, todos vão dar errado. Agora, se quebrar na mão do oleiro, ele vai pegar. Ele é paciente. Deus, nosso oleiro, ele é paciente. Ele vai pegar com as suas mãos, ele vai refazer tudo. Por mais que o molde do oleiro seja o mesmo, por mais que a máquina do oleiro seja o mesmo, o que guia a construção do vaso são as suas mãos. Deus é lindo por conta disso. Ele cria cada um segundo a sua necessidade. Vamos lá para a gente correr. A moldagem superficial te traz mais praticidade, quantidade e muitas das vezes até perfeccionismo no produto. Só que se você for ver o conceito de molde, o para que serve e a maneira de usar, vai ver que te apresenta facilidade, te apresenta eficiência, um acasamento até muitas vezes excelente. Porém, só do lado de fora, na área externa, somente com camadas. O que vai, se você for usar, seja para bolo, seja para qualquer coisa, o molde serve para perfeccionar do lado de fora. Só que se você for ver, aquilo que mais vale, a estrutura nunca é da parte de fora, do lado de dentro. No exemplo das chupas que eu usei aqui, das chupas de chocolate, a pessoa vai colocar o teu chocolate, vai pressionar, só que o molde só serve para você fazer a parte de fora. Agora o recheio da trufa, que é o mais gostoso, é do lado de dentro. Não tem molde certo, a pessoa usa até um saquinho para colocar o recheio lá dentro, mas vai ter que ser na mão, vai ter que apertar o saco para o recheio sair, vai ter que usar, não desperdiçar material. Aleluia! É manual o sistema. A melhor parte, é isso que o Senhor falou comigo. A parte de dentro é sempre mais trabalhosa, mas é também a única e principal parte que traz a obra completa. Aleluia! É a parte de dentro. João Vitor, você trouxe exemplos. Você citou exemplos, você deu esse molde.
está? Cadê a Bíblia? Vamos lá, vamos mostrar na Bíblia. O Senhor falou comigo. Deus, Ele só enviou, presta atenção, Deus só enviou o seu Filho, Jesus, à terra, para morrer por mim e por você, porque viu que todos que estavam vivendo o Evangelho de forma superficial. E do jeito que estava o Evangelho superficial antes de Jesus descer, ia todo mundo para o inferno. As pessoas se apegaram muito à lei, as pessoas se apegaram muito a regras, as pessoas se apegaram muito à aparência. Só que o interior de cada um que Deus estava vendo lá de cima estava completamente ruim, estava completamente podre. E aí, imagina Jesus descendo, Deus dizendo: vou ter que enviar meu único filho Jesus, porque se ele não descer, todo mundo aí vai estar condenado. Aleluia. Aleluia. Vamos dar sequência. Enquanto isso, vocês vão cuidando da folha de vocês. E ali, além dessa palavra molde, a gente vai ver que eu botei, citar a palavra molde nesse sentido, justamente para a igreja de Roma entender o modelo do mundo é uma completa ilusão, uma composta máscara que só mostra a falsa satisfação e felicidade, enganando com os status e encobrindo a verdadeira perdição e inquietação do lado de dentro. O Senhor começou a analisar que muitas vezes também a gente se critica, a gente vê por que as pessoas, os cristãos, eles vivem em peleja o tempo todo. Por que os ímpios lá do lado de fora têm a vida mais fácil, eles têm mais facilidade para fazer as coisas? Por que tem essa dificuldade toda? E aí ele começou a entender, pela facilidade, rapidez, possuem aquilo que querem. Tudo que eles fazem, tudo que o ímpio faz é agilizar o seu lado para ter o benefício próprio. É por isso que para eles sempre vai ser mais fácil conquistar as coisas. E aí o Senhor falou comigo: João Vitor, mas tudo bem. Então, se as coisas são mais fáceis para eles, por que ao mesmo tempo eles estão felizes conquistando coisas, mas por dentro eles estão abatidos? Por que ao mesmo tempo que eles estão ostentando lá fora, eles vivem um processo de ostentação e depressão dentro de si? É muito fácil, porque por mais que eles conquistem as coisas lá fora, eles têm tudo que têm. Se tem algo que sempre incomodou o ser humano, é o quê? A mesmice. Se tem algo que em toda a história humana incomodou o ser humano, para sempre, foi sempre a mesmice. Senão não teria necessidade da gente crescer, da gente evoluir. Aleluia. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração. Para eles pode até ser mais fácil de conquistar as coisas. Para eles podem ser, porque eles conquistam das coisas que vão beneficiar para ele por forma mais rápida. Mas nunca vai ser coisa completa. E o Senhor falou algo muito